Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada com a nossa conversa de hoje. A nossa mesa de estudos está, lotada com as entrelinhas dos capítulos 3 e 4 da nossa legislação trabalhista. É um material bem denso, né? Exatamente. E para quem já acompanha as dinâmicas de recursos humanos ou gestão de negócios, sabe bem que estamos falando daquelas engrenagens que controlam as alterações, as suspensões e também as interrupções dos contratos de trabalho. E é bom deixar claro que a nossa missão aqui não é ficar recitando códigos de lei. Ah, com certeza não. Ninguém merece a gente lendo o manual em voz alta aqui. O objetivo é dissecar a mecânica por trás dessas normas. A gente quer traduzir essa linguagem institucional pesada em um conhecimento puramente prático, mostrar como essas regras moldam a vida real no mercado de trabalho. Bom, é o momento de olhar para a lei trabalhista não como uma simples lista de restrições, mas sim como um reflexo fascinante de como a sociedade tenta equilibrar forças muito poderosas e que, olha, frequentemente são opostas. Forças que puxam de lados diferentes, né? Pois é. De um lado, a gente tem a necessidade absoluta de flexibilidade dos negócios para que a economia gire. Do outro, a proteção à estabilidade pessoal de quem trabalha. Sem falar nos imprevistos que, querendo ou não, atravessam a vida de todo mundo. O que vamos fazer aqui é entender como esse cabo de guerra foi codificado em regras práticas. Certo. Então vamos desvendar isso, começando pelas mudanças. A regra básica sobre alterar as condições de um contrato de trabalho parte de um princípio muito claro, que é o de não causar danos. O famoso princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Isso. A premissa é que qualquer alteração exige consentimento mútuo. As duas partes sentam, conversam e concordam. Só que o texto vai além e estipula que, mesmo com a concordância de quem trabalha, essa mudança não pode resultar em prejuízos diretos ou indiretos. E se resultar? Se houver prejuízo, a cláusula que tentou formalizar essa mudança simplesmente perde a validade. Ela se torna nula. Sabe o que salta aos olhos nessa premissa? É a tentativa de blindar a parte que, estruturalmente, possui menos poder de barganha. O consentimento isolado não é suficiente se ele vier acompanhado de uma perda real para a pessoa. É uma proteção forte. Muito forte. Só que a legislação do mercado de trabalho não sobrevive se for completamente engessada, concorda? E é por isso que precisamos olhar com uma lupa para as exceções que foram consolidadas nas últimas grandes reformas. O caso clássico é o do cargo de confiança. Ah, essa famosa pegadinha que pega muita gente de surpresa. Com certeza. Imagina o cenário em que um funcionário comum é promovido para exercer uma função de confiança, assumindo uma gerência, por exemplo. O texto determina que, se a empresa decidir que essa pessoa deve reverter ao seu cargo efetivo anterior, isso não é considerado uma alteração unilateral ilícita. Exato. O empregador tem a prerrogativa de fazer isso com ou sem justificativa. Mas a parte que realmente machuca o planejamento financeiro de quem passa por isso é que retornar à função base significa perder a gratificação extra. Aquele valor a mais não se incorpora ao salário de jeito nenhum. Não importa quanto tempo a pessoa tenha passado na chefia. Nem se foram 5 ou 10 anos. É como um jogo de xadrez em um ambiente corporativo, sabe? A pessoa é promovida à torre, ganha os movimentos e as recompensas de uma torre. Mas, se a diretoria decidir que a peça deve voltar a ser peão, aquele bônus fica no tabuleiro. Não vai junto com o peão de volta para a casa inicial. É uma dinâmica de risco e recompensa bem clara. A lógica jurídica entende que a gratificação é um pagamento atrelado estritamente à responsabilidade daquele momento. Se a responsabilidade cessa, o pagamento cessa junto. Simples assim. Agora, mudando um pouco o foco para outra alteração drástica, que é a mudança de cidade. Essa sempre gera dor de cabeça. E como? A regra geral proíbe transferir alguém para um local diferente do contrato, sem anuência, caso isso exija mudança de domicílio. Mas espera aí. O texto diz que se a empresa puder alegar uma real necessidade de serviço para transferir o funcionário... Isso não deixaria uma brecha gigantesca para os empregadores forçarem a barra. Exatamente o que eu ia perguntar. Como a lei lida com esse desequilíbrio? Olha, essa é uma crítica muito comum mesmo. E a legislação tenta frear possíveis abusos criando uma barreira financeira. Quando ocorre essa transferência por real necessidade de serviço,
o empregador é obrigado a pagar um adicional suplementar de, no mínimo, 25% do salário original. Um bônus obrigatório. Exato. E esse bônus dura enquanto a pessoa estiver transferida. Além disso, todas as despesas logísticas da mudança correm obrigatoriamente por conta da empresa. Isso mostra que a legislação coloca uma etiqueta de preço literal na estabilidade geográfica das pessoas. Não se trata apenas de mover uma mesa de escritório de São Paulo para Manaus, por exemplo. É o reconhecimento de que arrancar alguém de sua rotina tem um custo emocional e logístico quantificável. Sem dúvida. E falando em impacto geográfico e familiar, temos uma atualização fresquinha nas nossas fontes, agora de 2025, e o foco recai sobre a administração pública. Essa é uma das mudanças recentes mais significativas para a dinâmica familiar no setor público, eu diria. A Lei 15.175 garante que os empregados da administração pública têm um direito à transferência para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Isso se o parceiro for servidor público ou militar, certo? E tiver sido deslocado no interesse do Estado. Isso mesmo. A ideia é preservar a unidade familiar. Eu entendo perfeitamente a intenção de proteger a família, mas fico imaginando que o Estado não permite que isso aconteça de forma desordenada. Existem travas de segurança nesse processo? Várias. Primeiro, essa transferência só ocorre a pedido de quem quer acompanhar o parceiro. Não é automático. E, bem diferente do cenário corporativo, que acabamos de discutir, o Estado não paga as despesas da mudança nesses casos específicos de acompanhamento. Ah, então o custo logístico fica com a família. Exato. A realocação também condiciona-se à existência de uma filial ou representação do órgão na nova cidade. E tem um detalhe crucial. A transferência precisa ser estritamente horizontal. Como assim horizontal? Não serve como atalho para promoções ou mudanças de quadro, sabe? É uma ferramenta puramente geográfica para manter a família debaixo do mesmo teto. Entendi. Então vimos como a lei lida com as mudanças que a empresa ou o Estado precisam fazer na rotina. Mas o que acontece quando a vida joga uma bola curva e o trabalhador é quem precisa dar um passo atrás? Aí entramos no território das pausas. Exato, e para deixar tudo muito claro desde o início para quem nos ouve, a lei divide essas pausas em duas categorias principais. A interrupção é tipo apertar o botão de pausa no trabalho, mas a fita de pagamento continua rodando. A pessoa não trabalha, mas recebe. O salário continua caindo. Isso. Já a suspensão é puxar a tomada da parede, sem trabalho e sem salário. Vamos focar primeiro na interrupção, que são os dias livres sem prejuízo financeiro. Esse trecho da legislação, o artigo 473, funciona meio que como um mapa dos eventos mais inevitáveis da condição humana. A empresa é obrigada a continuar pagando porque o Estado reconhece que certas demandas da vida fora do escritório são inadiáveis. É uma lista que vai do trágico ao cívico, né? Literalmente. O texto garante até 2 dias consecutivos em caso de luto por familiares próximos. E até 3 dias para casamento. Mas também lista umas curiosidades muito específicas. Tipo o quê? Por exemplo, 1 dia por ano para doação voluntária de sangue. 2 dias para alistamento eleitoral. Liberação para provas de vestibular e até cobertura para quando um representante sindical precisa participar de reuniões internacionais. É fascinante. Se analisarmos a evolução dessa lista ao longo das décadas, o padrão é muito revelador. Inicialmente, a lei focava apenas em marcos tradicionais, tipo casamentos e funerais. Sim, o básico do básico. Com o tempo, passou a incentivar a cidadania, protegendo o tempo para doar sangue ou votar. E mais recentemente, o grande foco passou a ser a estrutura familiar e a medicina preventiva. É genuinamente surpreendente como o Estado desce a um nível tão granular para gerenciar essas relações. A legislação de hoje prevê até 3 dias por ano para exames preventivos de câncer. E não para por aí. Não mesmo. Garante 1 dia para acompanhar filhos de até 6 anos ao médico e até 6 ausências para acompanhar parceiras durante consultas e exames de gravidez. Sabe, se conectarmos isso com o panorama geral, essa granularidade é uma resposta direta aos custos altíssimos que a falta de prevenção traz para o sistema de saúde público. E para a própria produtividade do país, né? Exato. A lei tenta incentivar que o cuidado médico aconteça antes que o problema se torne grave.
e usa a manutenção do salário como principal incentivo para isso. E quando a criança finalmente nasce, esse cenário muda novamente, o que nos leva a outra grande atualização das nossas fontes de 2025, a Lei 15.156. Essa é uma atualização de extrema importância. O padrão da licença ou do tempo garantido para adoção e guarda compartilhada é de 5 dias a partir do nascimento. Mas o que chama muita atenção é uma expansão crítica desse prazo para situações de alta vulnerabilidade, no parágrafo 2º. Essa adição mostra como a jurisprudência e a legislação reagem a crises de saúde pública específicas. Em caso de nascimento ou adoção de uma criança com deficiência permanente decorrente da síndrome arrongênita pelo vírus Zika, aquele prazo de 5 dias é estendido para 20 dias. O impacto prático disso é imenso. É o Estado reconhecendo que a necessidade de adaptação, de consultas e de suporte inicial em um caso de síndrome do Zika não se resolve em menos de uma semana. Precisamente. Mostra que o texto legal tenta funcionar como um documento vivo. Ele se adapta para fornecer suporte extra em cenários de alta vulnerabilidade que deixaram marcas profundas na sociedade. É uma visão bem humana da lei. Mas então, o que tudo isso significa quando essas pausas saem da escala de dias e passam para meses ou até anos? É aqui que puxamos a tomada e entramos na suspensão do contrato. Onde o trabalho para e o salário vindo da empresa também. Exatamente. E tem um detalhe de bastidor interessante sobre essas ausências prolongadas que muitas vezes passa despercebido. Qual detalhe? Quando o trabalhador finalmente retorna dessa suspensão, seja qual for o motivo, a lei garante a ele todas as vantagens que, durante a sua ausência, tenham sido concedidas à categoria a que ele pertencia na empresa. Ao artigo 471. Isso. É como se a carreira ficasse em um quadro congelado. A pessoa não perde as conquistas gerais da equipe só porque não estava lá para assinar o memorando, sabe? Esse mecanismo de retorno é fundamental para evitar o congelamento salarial e a obsolescência dentro da estrutura da empresa. Agora, os motivos que levam a essa suspensão variam bastante. Temos os afastamentos involuntários. Como serviço militar obrigatório, por exemplo. Exato, ou a nomeação para o encargo público. Nesses casos, o trabalhador tem um prazo de 30 dias após o término do compromisso para notificar a empresa de que deseja seu emprego de volta. E no meio dessas regras de afastamento obrigatório, a gente encontrou um parágrafo que parece ter saído de um roteiro de filme de espionagem, envolvendo segurança nacional. É uma herança legislativa bem curiosa. A norma diz que, se ocorrer um motivo relevante de interesse para a segurança nacional, uma autoridade competente pode determinar o afastamento de um funcionário. O que já é tenso por si só. Sim, mas o que torna a situação peculiar é o arranjo financeiro. Durante os primeiros 90 dias desse afastamento compulsório, o empregador é obrigado a continuar pagando salário. Eu só consigo imaginar o pânico no departamento financeiro de uma empresa quando agentes batem a porta dizendo: olha, precisamos do seu engenheiro-chefe por motivos de segurança nacional. E aí acrescentam: e a propósito, a folha de pagamento dele continua por conta de vocês durante 3 meses. É um cenário extremo, claro, mas está lá na lei. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença entram nessa categoria de suspensão, onde a Previdência Social assume o pagamento. Isso cria um efeito dominó na empresa. Porque alguém precisa cobrir o trabalho de quem saiu, né? Exatamente. Como a lei lida com o trabalhador temporário que é contratado só para tapar esse buraco? Porque a regra tenta proteger o direito de retorno do funcionário doente, mas cria uma situação super delicada para o substituto. E o que acontece se o funcionário original melhora? Se o funcionário original recupera a saúde e volta para a empresa, o empregador tem o direito de demitir o substituto sem pagar indenização rescisória. Uau, isso é forte. Sim, contudo, há um requisito inegociável nisso tudo. O contrato do substituto precisa ter o que a lei chama de ciência inequívoca da interinidade. Traduzindo o juridiquês para quem nos ouve, a pessoa tem que saber desde o momento em que pega a caneta para assinar o contrato que a cadeira que ela vai sentar tem dono. Exato. E que ela pode ter que esvaziar a gaveta assim que o dono original tiver alta médica. Se isso não estiver transparente como cristal, a empresa vai ter problemas sérios. Vai mesmo.
Outra coisa que chama atenção é como a lei impede que a empresa use a suspensão como arma. Tem uma regra dura no artigo 474. Ah, suspensão disciplinar. Sim, suspender um funcionário como punição por mais de 30 dias consecutivos é considerado legalmente uma rescisão injusta do contrato. É uma trava de segurança essencial. Imagina, sem esse limite de 30 dias, empresas mal intencionadas poderiam punir um funcionário com meses de suspensão não remunerada. Essencialmente forçando a pessoa a pedir demissão para não ficar sem renda. Perfeito. Ao classificar isso como rescisão injusta, a lei diz com todas as letras: se você afastar essa pessoa por tanto tempo, vai ter que pagar todas as multas de uma demissão sem justa causa. Agora, aqui é que a coisa fica realmente interessante no nosso mergulho profundo. O artigo 476-A traz uma possibilidade de suspensão que muita gente sequer sabe que existe: a suspensão para qualificação profissional. A famosa licença para estudar. Isso. A regra diz que o contrato pode ser suspenso de 2 a 5 meses para que o funcionário faça um curso oferecido pelo empregador. Imagina um desenvolvedor de software de uma empresa tradicional que quer passar 4 meses focado integralmente em aprender inteligência artificial para modernizar os sistemas da companhia. É um ótimo exemplo. Ele para de trabalhar, foca no curso e a empresa não paga o salário normal. Mas olhando de fora, isso soa como uma ferramenta perfeita para cortar custos em tempos de crise, né? Tipo, vai estudar e a gente não te paga por 5 meses. Isso levanta uma questão importante sobre fraudes. Como a lei impede que isso vire uma precarização generalizada? O risco aí é altíssimo mesmo. E é por isso que os mecanismos de segurança são tão rígidos. Primeiro, o gerente não pode simplesmente chamar o funcionário em uma sala e propor suspensão num acordo de boca. Essa prática exige previsão obrigatória em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Tem que ter o sindicato no meio. Obrigatoriamente. O sindicato precisa estar envolvido e ser notificado com semanas de antecedência, além de exigir a concordância formal, por escrito, de quem vai estudar. Não é uma decisão unilateral da empresa. Entendo a teoria burocrática da coisa, mas na prática, a pessoa fica completamente sem renda durante esses meses. Não necessariamente. A empresa pode oferecer uma ajuda compensatória mensal. É um valor negociado com o sindicato que não conta como salário para fins de impostos ou encargos. Além disso, todos os benefícios voluntários, como o plano de saúde, devem ser mantidos. Ah, o plano de saúde continua. Isso é importante. Muito. Mas a verdadeira barreira contra fraudes está na proibição absoluta de prestação de serviço. Aquela velha história de que chefe sempre manda só uma perguntinha rápida pelo aplicativo de mensagens no fim de semana. Exato. Se durante esses meses de curso o funcionário prestar qualquer tipo de serviço, mesmo que seja remoto ou uma coisinha pontual, a suspensão é anulada instantaneamente. E o que acontece com a empresa? A empresa passa a dever todos os salários e impostos de todo o período, com acréscimo de multas severas. A regra é binária. Se está suspenso para estudar, a relação de trabalho imediata simplesmente não existe. E a lei também protege o momento do retorno. Se a empresa investir no curso, mas decidir demitir o funcionário assim que ele voltar ou dentro de 3 meses após o retorno, a punição é altíssima. A multa estabelecida tem que ser de no mínimo 100% do valor do último salário que a pessoa ganhava antes de suspender. A legislação força a empresa a dar tempo para que aquele novo conhecimento seja aplicado no ambiente de trabalho. É um design institucional muito inteligente. Sem dúvida, ele permite o aprimoramento profissional e a requalificação em tempos de saltos tecnológicos enormes, mas coloca tantos pedágios e tantas consequências que se torna economicamente inviável usar essa licença como mera contenção de despesas. Tem que ser genuíno. A análise de hoje é impressionante ver esse texto legal não apenas como um conjunto de proibições chatas. Ele funciona muito mais como um sistema operacional imenso e detalhado da vida real. É uma ótima analogia. Ele rege como as promoções funcionam, calcula o custo exato de transferir uma família de cidade e estabelece protocolos para as pequenas pausas cívicas, como votar, até os meses inteiros focados na saúde, no estudo ou no luto. E a grande utilidade de compreender a mecânica de todas essas engrenagens é que o conhecimento liberta, sabe?
Ele dissolve a assimetria de informações na era em que vivemos, que é tão sobrecarregada de dados confusos. E como isso ajuda no dia a dia? Saber diferenciar quando a ausência é uma interrupção remunerada ou uma suspensão contratual, por exemplo. Ou entender as regras do jogo ao assumir um cargo de confiança. Isso impede que mal-entendidos ocorram, previne abusos reais e garante que os direitos e expectativas de todas as partes envolvidas sejam respeitados na mesa de negociação. Isso levanta uma reflexão final incrível que vai muito além das páginas e dos incisos dos capítulos 3 e 4 que lemos hoje. Vimos de forma muito clara como as leis, especialmente com as novidades de 2025, tiveram que se adaptar a necessidades modernas específicas. Como a transferência para acompanhar cônjuges no serviço público, valorizando a família. Sim, e de forma ainda mais comovente, vimos a lei se adaptando aos impactos de longo prazo de crises virais, ampliando radicalmente o tempo de suporte em casos de sequelas do vírus Zika, o que prova que a lei é viva. A pergunta provocativa que fica e que eu quero deixar para quem nos ouve mulinar e explorar por conta própria é a seguinte. Vamos lá. Baseado em como essas leis precisaram se adaptar até aqui, qual será o próximo grande evento global ou mudança na dinâmica familiar que vai forçar a nossa legislação trabalhista a criar novos parágrafos no futuro? É uma pergunta excelente. À medida que as mudanças climáticas extremas se tornam mais comuns ou que as revoluções da inteligência artificial remodelam funções inteiras, como o trabalho continuará se dobrando para acomodar a complexidade da vida humana? Será que teremos interrupções contratuais por desastres climáticos ou licenças para requalificação forçada por IA? O futuro do trabalho vai exigir uma legislação ainda mais elástica, isso é certo. Fica aí a pulga atrás da orelha para quem está acompanhando. Foi excelente explorar essa mecânica toda hoje e traduzir esse juridiquês para a vida real. O prazer foi meu, a conversa foi ótima. Uma despedida calorosa e super entusiástica de nossa parte. Convidamos o nosso público a continuar questionando como as regras do jogo são feitas e a continuar aprendendo sempre. Até a nossa próxima análise.